reinava era o rei, o juiz. Então, aonde Amós esperava ser acolhido por um sacerdote de Deus, pelo contrário, aquele sacerdote, ele resolve fazer a vontade do rei da terra. Ser cúmplice daquela injustiça que estava acontecendo ali. Mas quando Amazias expulsa Amós dali, ele fala que ele foi chamado por Deus para estar ali. No texto fala: não sou profeta, não sou filho de profeta, mas Deus me chamou, me enviou, e ele foi. E ali ele cumpriu a missão dele, o que Deus tinha falado para ele fazer ali, ele fez. Então, para a gente, o que a gente tira disso? A gente não precisa, para dizer que é um profeta de Deus, para levar a palavra, a gente não precisa ser teólogo, ser estudado. Amós ali saiu de um lugar para o outro, muitas das vezes dentro da nossa casa. Nós precisamos profetizar dentro da nossa casa. Só que a gente só consegue profetizar com a nossa vida. A primeira coisa que a gente precisa é conhecer a Deus. Lá no Evangelho, quando Deus envia 2 a 2, Jesus manda que eles fossem de 2 a 2. A gente sabe que a história dos discípulos, eles não foram homens escolhidos pelo nível de conhecimento deles. Eram pessoas simples, pescadores, cobradores de impostos. E Deus pede que eles vão 2 a 2, converter o povo, levar a palavra de Deus, mas eles precisam ir com a vida deles. Eles precisam ter o testemunho da vida deles para falar de Deus. E onde eles buscaram o testemunho? No que Jesus fazia. Como que Jesus era? Jesus era simples. Jesus curava, Jesus andava no meio do povo. Jesus não se preocupava em ter como nós não precisamos ter as coisas, nós precisamos ser. Na simplicidade, quando no Evangelho, Jesus fala que eles não levem nada pelo caminho. A gente, quando precisa ir até alguém, levar a palavra de Deus até alguém, a gente não precisa ir revestido, bem vestido. A gente precisa levar Deus na simplicidade, na humildade, na nossa vida. Era isso que eles levavam, porque eles viviam com Jesus. E Jesus só pregava o bem. Jesus falava com amor, era contra as injustiças. Com certeza eles falavam sobre isso. E a gente não se deixa levar pelas injustiças, pelos maus. Que a gente possa estar levando o amor. E hoje, para a gente entender essa liturgia, dizendo para nós que nós somos profetas do bem, do amor, de fazer esse mundo entender que Deus está aqui, que Deus atua na vida de cada um de nós enquanto batizados. Nós somos batizados, nós temos dons. A igreja, eu estava pensando quando eu estava estudando, uma comunidade não caminha sozinha. A gente pode ver aqui na comunidade, né, a gente sempre tem que citar, não assim, desmerecendo outros, mas a gente vê na comunidade ninguém faz nada sozinho. A Beth precisa do Serginho para um canto sair bem. Por quê? Porque um ajuda o outro. A Lili e a Neca estão sempre de frente na comunidade. Se uma não pode ir, a outra vai. A acolhida. Nós temos a acolhida, nós temos a equipe. A gente entender que ninguém faz nada sozinho. Nós sempre estamos suportados por alguém, ajudados por alguém. Então que a gente não tenha medo, enquanto esse chamado de Deus que Ele tem para nós. Às vezes você fala assim, não, eu não vou participar não, porque eu tenho medo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ler? Isso eu estou falando enquanto comunidade, né? Na missa de quarta-feira, 4 de março, relembrando aqui o Evangelho de terça-feira,
ele falou, a messe é grande, os operários são poucos. A gente entende que a comunidade de Deus, enquanto ela crescer nessa terra, aqui dentro, mas nós vamos estar ajudando lá fora. Por quê? Porque são os dons que vêm aflorando o nosso coração, Deus nos falando todos os dias, que a gente pode, que a gente tem condições, basta a gente ouvir, basta a gente deixar Deus falar, basta a gente testemunhar para as pessoas. O mundo aí fora está muito mal, a gente só escuta violência, só escuta injustiça. A gente às vezes pensa como é que o pobre está vivendo hoje, porque tem pessoas passando muita dificuldade. E o que nós, enquanto cristãos, estamos fazendo? Nós temos levado a palavra, o consolo, a ajuda a essas pessoas. Então, assim, tudo isso Deus nos alerta hoje. O Evangelho fala que eles, os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Quando fala todos se convertessem, a conversão não é para uns, a conversão é para todos. E nós precisamos viver essa missão enquanto profetas, levar. A nossa igreja fala, é uma igreja em saída. Nós precisamos levar a palavra dentro das nossas casas, converter, nunca desistir daquele que está ali. Porque às vezes a gente quer arrumar muito a casa dos outros, quer arrumar a comunidade, quer arrumar a igreja, mas a gente precisa também começar da nossa casa. E às vezes a nossa casa somos nós mesmos, né? A gente fala nossa casa, mas a nossa vida. Nós precisamos parar, pensar, Senhor, eu tenho feito a sua vontade? Eu tenho escutado o Senhor falar comigo, a gente escuta tantas coisas do mundo, mas e Deus? Eu tenho parado, eu tenho silenciado, eu tenho escutado o que Deus quer de mim, enquanto missionária, enquanto batizada, enquanto profeta. Nós precisamos abrir o nosso coração para essa escuta, e também é uma obediência. Na segunda leitura, fala já no início, olha, em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Então a gente não está só de passagem, não. A gente foi escolhido. A gente foi escolhido por amor. E ele fala depois, pelo seu sangue nós somos libertados. Nele as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça. Então ele nos escolheu, nos amou, deu seu sangue por nós, continua nos perdoando pela graça de Deus. Então, nós, enquanto cristãos, nós temos que assumir essa missão de profeta. Eu ouvi um padre falar essa semana que nós precisamos perseverar até o último dia. Lá, quando Jesus enviou 12, esse 12 para a igreja é a totalidade. Não foram só 12 e pararam, não. Até hoje Jesus continua enviando. Jesus continua chamando. Cabe a nós silenciar, falar, Senhor, é onde que eu tenho que ir? É na minha casa? É no meu trabalho? Muitas das vezes a gente não entende, nossa, Senhor, por que eu estou nesse trabalho? Todo mundo aqui pensa diferente, é tudo diferente. Tem nada a ver comigo, tem a ver sim. Se Deus te colocou ali você tem uma missão. Mas escuta, qual é a sua missão no seu trabalho? Qual é a sua missão entre os seus amigos, falando com os jovens? Muitas das vezes o jovem está num grupo que ele fala assim, nossa, é tudo diferente de mim, só eu sou da igreja, ninguém
participa, aqui ninguém tem uma criação de fé. O que eu estou fazendo aqui? A missão também. A gente entender que a missão também é em todo lugar. Não é só, eu sou da comunidade Bom Jesus, lá tem missão. Lá eu posso fazer missão. Não, posso fazer missão em qualquer lugar enquanto profeta. Que a gente não deixe essa palavra de hoje passar. Durante a semana toda veio falando. A messe é pouco, a messe é grande, os operários são poucos. Na quarta-feira, no Evangelho de Mateus, hoje Marcos, falando do envio, do chamado. Na quinta-feira ele falou, o reino de Deus está próximo, anunciem o reino. Então assim, nós não podemos deixar passar um dia. Deus vem falando todos os dias para a gente. Não deixa passar. Faz enquanto está aqui. Muitas das vezes a gente se arrepende. Poxa, eu podia ter feito isso ontem, podia ter feito aquilo. Então não se arrependa de não ter ouvido o chamado. Não deixa Deus passar e falar, não sou profeta, não estudo. Não. Todos nós somos profetas, todos nós recebemos dons a partir do nosso batismo. Fazemos parte do anúncio desse reino. Todos nós. E para terminar, eu queria só falar rapidinho, porque a igreja hoje faz memória de São Bento. E eu quis recordar porque eu achei muito bonito. O meu irmão tem 4 meses e ele está no mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Está lá se formando para se tornar um monge. E a vocação do monge é assim, muito bonita ao nosso olhar, mas para quem vive, o Padre Juarez, na missa de envio, disse para ele que era a vocação extrema, porque ele foi para um mosteiro, onde lá vive oração, trabalho, é um mosteiro fechado, né? E eles vivem de oração o dia todo, eu falo com ele muito pouco, mas eu agradeço a Deus por ele ter, no tempo dele, atendido esse chamado. E o nome dele é Carlos Vinícius. Eu oro a Deus, peço que ele persevere nesse chamado, que seja da vontade de Deus, ele está experiência ainda. Mas é muito bonito você ver que um jovem, né? É meu irmão caçula, quando ele nasceu eu cuidei dele, e hoje saber que ele faz parte desse projeto de Deus tão bonito, que é estar como um monte. Deus escolheu ele e ele foi e atendeu, graças a Deus. E nós também possamos, né, atender esse chamado também. Não deixemos passar enquanto batizados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.